Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero compartilhar 2 versículos que ficam no livro de Atos, capítulo 27, versos 23 e 24, que diz assim: Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Esses versículos se referem à viagem que o apóstolo estava fazendo em direção a Roma. Deu uma tempestade terrível, quando tinha muita gente no navio. E parecia que aquele navio ia se perder, assim como todas as pessoas que estavam dentro. Mas à noite Deus apareceu, Deus enviou um anjo até Paulo, e o anjo deu instruções para o apóstolo Paulo e disse o que iria acontecer. E o apóstolo Paulo falou para eles, e eles então começaram a dar ouvidos ao que o apóstolo Paulo falava, e eles acabaram se salvando. Todos eles foram numa ilha, não morreu nenhum, só o navio então foi estragado. Então nós vemos que Deus é um Deus bondoso, que ele envia anjos para falar com as pessoas, ou senão ele mesmo fala com as pessoas. Nós vemos que Deus é um Deus que está atento às imaginações do coração do homem, aos pensamentos do homem. Nós vemos que Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com o apóstolo Paulo e falou com muitas e muitas pessoas. Então, através de uma pessoa que é fiel a Deus e faz a sua vontade, Deus pode conceder muitos livramentos. E através de Noé, que era fiel a Deus, Deus salvou toda a família de Noé quando veio o dilúvio e impediu que toda a terra fosse destruída. Nós vemos que várias vezes Deus deu livramento através de pessoas que eram fiéis a Deus. Em certa ocasião, no tempo do rei Josafá, lá em Judá, muitas nações se levantaram contra Israel. E eles clamaram ao Senhor e pediram livramento. E Deus, através do profeta, falou a eles: essa guerra não é vossa, essa guerra é minha. Vocês só vão em direção ao adversário, adorando o meu nome, adorando ao Senhor dos Exércitos. E foi o que eles fizeram. E Deus deu a vitória para eles. Os seus inimigos eram exércitos muito maiores e mais poderosos. E eles somente adoraram a Deus e veio a vitória. E Deus é um Deus de muito amor. Ele nos ama, que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz por nós ali. Através do sangue de Jesus, nossos pecados são lavados, nossos pecados são purificados através do sangue de Jesus. Então nós vemos que Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. No tempo do dilúvio, ele não impediu que viesse o dilúvio por causa do pecado do homem. O pecado do homem é pior que a lepra, é pior que o câncer, é pior do que qualquer doença que existe sobre a face da terra. É muito pior que um acidente, porque todas essas coisas ruins, elas apenas matam o corpo físico, mas o pecado leva à destruição total da pessoa, fazendo com que a pessoa vai para o inferno quando ela partir dessa terra, se ela não se arrepender, não mudar de vida, não quiser Jesus na sua vida. Então precisamos se afastar do pecado e se aproximar de Jesus, porque Jesus tem o perdão para nossos pecados. Jesus tem o perdão para todo aquele que se arrepende. E a pessoa que recebe Jesus, os seus pecados são cancelados, os seus pecados são
perdoados. E a pessoa tem o direito à vida eterna. Então, por que nós vamos rejeitar uma tão grande salvação que Deus concede através de Jesus Cristo? Então, precisamos receber Jesus e seguir a Jesus de todo o nosso coração, porque em Jesus é a vida eterna. Nós somos reconciliados com Deus Pai. Nós temos o direito de ter nosso nome escrito no livro da vida e temos o direito de um dia receber um corpo glorificado que não passará mais pela morte. Então, quanta vantagem a vida eterna vale mais do que todo ouro, do que todo diamante que existe nessa terra. Porque quando a pessoa parte para a eternidade, ela não vai poder levar junto riqueza material, mas aquilo que ela fez para Deus leva junto e lá vai contar. Porque quando a pessoa parte para a eternidade, o corpo vai pro túmulo, mas a alma e o espírito, eles saem do corpo e vão diante de Deus, prestar conta do que a pessoa fez ou deixou de fazer aqui na terra. E a pessoa que em vida recebeu Jesus, ela vai ter a vida eterna. Mas é preciso seguir Jesus até o final da vida, nunca se afastar do caminho do Senhor. E seguir Jesus é ir praticando a vontade de Jesus, que está descrita na Bíblia, na palavra de Deus. Ninguém é perfeito, mas a gente lendo a Bíblia, meditando, a gente vai percebendo o quanto a gente é imperfeito e o quanto a gente precisa mudar, vai confessando nossos pecados a Deus, pedindo perdão e pedindo a transformação de Deus, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos auxilia em nossas fraquezas. Então ele vai dando condições para que a gente consiga se afastar do pecado, consiga mudar e agradar mais a Deus. Ele faz com que a gente vai amando mais a Deus, mais ao próximo, que a gente vai sendo mais grato a Deus, vai abandonando nossas fraquezas e praticando a vontade do Senhor. Porque enquanto nós vivemos aqui na terra, sempre temos que se aperfeiçoar, cada vez se aproximar mais do nosso Deus. Porque quando uma pessoa recebe Jesus na sua vida, ela passa a pertencer à família de Deus. E assim como Jesus, então, morreu por nós lá na cruz, ressuscitou e hoje está vivo à direita do Pai. Então, como ele morreu por nós, nós devemos também viver agora para Ele, abandonando nossas falhas e praticando a vontade do Senhor. Então, prezado ouvinte, se você não recebeu, se Jesus receba, para ter direito a todas essas grandiosas promessas que Deus promete na sua palavra. Se você está afastado, retorne para o caminho do Senhor. Só Jesus é o caminho que reconcilia com Deus Pai. E se você já é de Jesus, consagre mais, fortaleça bem Deus, para que nunca venha se afastar do caminho do Senhor. E é importante lermos a Bíblia, meditarmos todos os dias. Também frequentar uma igreja que prega a palavra de Deus, para sermos mais fortalecidos em Deus, buscarmos junto a presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o que nos guia a toda a verdade, que nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós e guiando a nossa vida. Jesus, quando esteve neste mundo, ele curou muitos enfermos. E nós vamos unir nossa oração, vamos unir a nossa fé pedindo a bênção de Deus. Se você tiver uma enfermidade física, coloque sua mão no local da enfermidade. Se você sofre de depressão, coloque sua mão sobre a cabeça. Jesus é o príncipe da paz e pode dar paz que todos nós precisamos. Abençoa, Senhor, esse prezado ouvinte que está com sua mão no local da enfermidade. Remova essa enfermidade, remova, Senhor, este mal, essa dor, esse tumor, esse problema de coluna. Qual seja o problema, esteja removendo, porque Tu és o médico dos médicos. E essa pessoa que sofre de depressão, que é angústia, tristeza, ansiedade, remova esses males em nome de Jesus. Conceda a Tua paz, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento, outras pessoas também sejam abençoadas. E que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de toda a sua família. No nome de Jesus, amém.